Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, dando aí uma sequência bacana, gravar uma sequência com vocês de legislação penal especial. E aí, hoje, nós vamos tratar sobre a Lei Maria da Penha. É uma lei muito cobrada em concursos públicos, aliás, até muito aplicada na prática também. Foi uma lei que, de certa forma, veio revolucionar o sistema processual penal e, de certa forma, mudar um pouco a história recente aí da violência contra a mulher. A Lei 11.340 de 2006, então, é a lei que trata sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Você vai falar assim, tá, professor, e aí? Qual que é o grande lance dessa lei? Essa lei, gente, ela veio, de certa forma, tentar o quê? Tentar tornar uma situação desigual em igual. Como assim? A mulher, numa relação doméstica e familiar, ela sempre foi, ao longo da sua história, a parte mais fraca da relação. E digo, mais fraca, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista físico. A mulher sempre é mais fraca fisicamente do que o homem. E o homem, ao longo da história, sendo forte fisicamente, como também psicologicamente alguns pontos, e também com relação ao poder econômico, a mulher sempre foi tratada como um objeto pela sociedade machista. Sim, até hoje nós temos grandes traços de que a mulher sempre foi o quê? É vista como um objeto pela nossa sociedade. E aí o homem, achando que a mulher é um objeto para ele, o que ele fez ao longo do tempo? Agredia ela por inúmeras razões, mas basicamente impondo uma força, dizendo eu sou o seu superior e você tem que aceitar essa situação. É o chamado verdadeiro babaca, né? É o verdadeiro babaca, porque não se bate mulher, não se bate mulher. A mulher a gente tem que tratar com muito carinho, com muito amor, e se não der certo, cada um vai viver sua vida. Mas não dá o direito de levantar a mão. Ah, professor, mas não se dá esse direito. E aqui a lei vem isso. A lei vem dizer, vamos proteger a mulher. Vamos proteger a mulher porque, de certa forma, ela sempre foi vítima de uma violência calada, obscura. Parem para pensar. Uma violência doméstica fica sempre no âmbito doméstico. Quem sofre é a mulher e os filhos. Às vezes os vizinhos têm conhecimento, mas não fazem nada porque não sabem o que fazer. E a mulher acaba sendo sempre a vítima. Eu sei, você está pensando, mas professor, homem também é agredido por mulheres. Sim, nós vamos ver essa situação também aqui, ok? Então o artigo 1º dessa lei trata, vamos ver artigo por artigo. Essa lei cria mecanismos para o quê? Para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. Então este é o grande objeto da lei. É prevenção contra a violência. É prevenção, gente. Espera aí, professor, não é repressão? Não. Aqui são mecanismos de prevenção. Aqui a ideia da lei é prevenir para que a violência não ocorra. Este é o ponto-chave. Mas, de certa forma, a lei também vai punir com maior rigor, como também vai o quê? Vai reprimir com maior rigor. Então percebam que a função primordial da Lei Maria da Penha é o quê? É criar um mecanismo para prevenção, cria mecanismos para prevenção. Aí vem sempre aquela pergunta clássica. Professor, a Lei Maria da Penha é um crime? A Lei Maria da Penha acaba sendo um crime? Não,
não é crime, Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha é o quê? Cria mecanismos. Quando se fala em criação de mecanismos, nós estamos falando de uma lei processual. De uma lei que cria mecanismos do ponto de vista processual. Para o quê? Para prevenir a violência, para reprimir, mas do ponto de vista processual. Aí você vai falar, então peraí, se a aula é de penal, com certeza essa lei é uma lei processual penal. Não, também não é. Essa lei, segundo a doutrina majoritária, ela é uma lei híbrida. Como assim uma lei híbrida? Ela é uma lei processual penal e processual civil também. Então percebam que, na verdade, a lei ela tem dois traços. Vai cuidar da parte processual penal e da parte processual civil. Por isso que a gente não pode interpretar a lei como ela sendo uma lei penal. Por quê? Porque uma lei penal cria-se crimes. Existem crimes. Lá não diz bater em mulher pena de tanto a tanto. Não diz isso na lei. Diz aquela pessoa, diz mecanismos como a prisão, como medidas cautelares para pedir o afastamento, dentre outras medidas, mas não traz uma criminalização nesta lei. Não traz um tipo novo, um tipo penal novo na lei. Não traz isso. Interessante, porque a lei ela nasce para atender dois preceitos importantes. A lei, para qualquer lei, ao nascer, ela tem que ter uma origem. Ela tem que ter uma justificativa. E a primeira justificativa é constitucional. Claro, toda a nossa legislação ela tem que derivar da Constituição Federal. A legitimidade de uma legislação, isto é, você dizer essa lei ela é válida dentro do nosso ordenamento, é necessário que ela esteja o quê? Ela esteja o quê? Em acordo com a Constituição Federal. E a Constituição Federal, no seu artigo 226, parágrafo 8º, diz o seguinte: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir violência no âmbito de suas relações. Então, uma ordem constitucional para que se criem legislações para o quê? Para, de certa forma, coibir e garantir a segurança de todos os membros da família no âmbito doméstico. Por isso que a Lei Maria da Penha foca na mulher, porque a lei pode-se criar outras leis, necessariamente de uma criança, como nós temos o ECA, enfim, inúmeras legislações. Mas a Lei Maria da Penha tem como base aqui. Tem como base por quê? Porque a Constituição garante essa proteção. E para isso, a necessidade da criação da lei. Você vai falar, mas professor, a Constituição é de 1988. Perfeito. Professor, a lei é de 2006. Poxa, professor, levou quase 20 anos para que ela pudesse ser criada. Basicamente, 20, deixa eu ver. 2006, exato, quase 20 anos. Aí você fala, mas, poxa, professor, quase 20 anos para ser criada a lei? Não demorou muito? Demorou. Mas por quê? Mas a grande pressão não era da Constituição. A grande pressão veio que da legislação internacional. A legislação internacional, desde o ano de 1975, já vinha o quê? Tratando sobre a questão da mulher, da proteção da mulher, desde 1975. Percebam que a nossa Constituição Federal, ela, de certa forma, tem uma influência direta da legislação internacional. Então, a ONU, ela organizou na Cidade do México o quê?
uma conferência sobre a mulher. E ali foi o quê? Foi estabelecido alguns direitos básicos entre a mulher e o homem. Dentre esses direitos básicos, a sua igualdade. E aí, de certa forma, isso foi o quê? Foi gerando várias legislações internacionais, sempre o quê? Buscando que a mulher deixasse de ser alvo de discriminação, que a mulher deixasse de ser um objeto. Consequentemente, isso foi adotado pela nossa Constituição, que de certa forma foi ponto-chave para a criação da Lei Maria da Penha. Mas o grande estopim de tudo, aliás, antes de explicar, né, o estopim de tudo, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. Eu sei, na cabeça de vocês deve estar passando o seguinte, principalmente do homem. Professor, eu não estou entendendo. O senhor acabou de falar que homem e mulher são iguais perante a lei. Isso está na própria Constituição Federal. Certo. Mas, professor, como que homem e mulher são iguais perante a lei? Não deveria existir uma legislação também para o homem, protegendo o homem? Por que uma legislação para a mulher? Bem, vamos dizer assim, que a Lei Maria da Penha, ela é um fruto de uma coisa muito moderna do direito, que são chamadas ações afirmativas. Isso é ótimo para cair em prova. Professor, como assim? O que são ações afirmativas? É o seguinte, dentro da nossa sociedade, a legislação diz, somos iguais. Mas se você olhar friamente, a lei diz uma coisa e a prática diz outra coisa. Pensam só, a legislação diz, homem e mulher são iguais perante a lei. A lei não irá discriminar nenhuma pessoa com relação à religião, sexo, cor. E isso, a legislação diz isso. Na prática, acabamos vendo outra situação. Então, o que acontece? Quando você se depara com uma realidade social aonde você fala a lei não está sendo cumprida de forma correta, você precisa criar mecanismos para reduzir ou minimizar os efeitos intoleráveis da discriminação. Para isso, você cria algo. E a Lei Maria da Penha é o quê? É uma lei que vem afirmar, é uma ação afirmativa para reduzir a desigualdade e a discriminação. Você vai falar assim, mas espera aí, professor, dê um exemplo sem ser Maria da Penha. Quando você cria cotas para negros em concurso público, isso é uma ação afirmativa. Por quê? Porque, segundo os que defendem essa ação afirmativa, diz, ao longo da história brasileira, o negro, ele sempre foi marginalizado perante a sociedade. Sempre foi alvo de preconceito, sempre perdeu-se boas oportunidades em razão de um racismo existente. E com isso as portas se fecham. Os nossos tribunais são essencialmente brancos. Pode parar para analisar. Existe uma grande quantidade muito maior de brancos nos tribunais do que necessariamente de negros. E com isso, vamos criar as cotas. Hoje, o concurso da magistratura, por exemplo, existe a criação a obrigatoriedade de cotas para negros até 2019. Você vai falar, tá, professor, isso é uma ação afirmativa? É uma ação afirmativa. Se você concorda ou não concorda, aí já é uma outra discussão. Eu não vou entrar nessa discussão, dizer se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo para vocês que o fundamento dessas ações afirmativas é o quê? É a redução e a minimização dos efeitos da discriminação. Quando você pensa, vou criar o Estatuto do Idoso,
É uma ação afirmativa. Quando você diz, não, eu vou criar uma lei que combata a homofobia, é uma ação afirmativa. Porque, de certa forma, a sociedade não está aceitando o outro, e por isso nós buscamos o quê? Conjuntos de programas, ações, algo que possa o quê? Diminuir esse tipo de ação intolerável. E aí, pergunta é, a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa? Com certeza, já falei para vocês, porque a essência da Lei Maria da Penha é o que? É, de certa forma, fazer valer o que está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 1, que homem e mulher são iguais perante a lei. Isso significa o seguinte, que a ação afirmativa, que a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa porque vai tentar aproximar a mulher do homem. Aproximar a proteção da mulher daquilo que o homem já tem protegido. É tentar aproximar um grau de proteção que o homem tem, passando também a mulher ter esse grau de proteção. E aí, antes de começar a origem, né? Aí você vai falar assim, mas professor, isso significa o quê? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Você sempre vai buscar o quê? Você vai buscar, de certa forma, tentar que haja uma igualdade. Não é porque você vai estar dando mais para um, não. Você vai tentando aproximar um próximo do outro. Tem eu não achei, mas eu deveria ter até posto. Existe uma coisinha no Facebook, uma charge no Facebook muito legal. E essa charge no Facebook é o seguinte. Aqui está um campo de futebol no fundo, né? E aqui tem 3 crianças. Uma criança... Aqui está a placa de publicidade. Tem uma criança assim. Tem uma outra criança assim. E tem uma criança bem alta que consegue ver o jogo. A charge é assim inicialmente. Já no segundo aspecto da charge, o que é a igualdade? É você dar 2 caixotes para a criança poder assistir o jogo, a primeira criança, dar um caixote para a segunda criança assistir o jogo e não dar nenhum caixote para a terceira, porque ela não precisa. Isso é igualdade. Porque se você parar para analisar, os 3 são iguais, mas um precisa mais que o outro. Por isso, chama-se em igualdade material. Não basta a igualdade trazida pela lei, mas nós temos que criar mecanismos para gerar essa igualdade. Por isso, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, num modo vulgar de comparação, é um caixote que é dado para a mulher para ficar o quê? Numa condição igual ao do homem. Ou tentar se aproximar. Professor, da onde surgiu o nome Lei Maria da Penha? Porque, professor, eu de certa forma, a lei é para coibir violência, mas por que Lei Maria da Penha? Maria da Penha é uma professora que sofreu tentativa de homicídio por 2 vezes. Em 29 de maio de 1983, a Lei Maria a farmacêutica, mas também dava aula, Maria da Penha, ela, enquanto dormia, o marido dela efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, deixando ela na cadeira de rodas. Ela ficou paraplégica. Não satisfeito com a tentativa de homicídio e pela total ineficiência, porque pensa só, o marido atirou contra ela e o marido ainda estava solto. Na semana posterior, o marido foi lá, enquanto ela tomava banho, o marido jogou um objeto na banheira dela, provocou uma eletricidade, um curto, e ela sobreviveu à descarga elétrica.
Percebam, ela sobreviveu a 2 tentativas de homicídio. Uma tentativa e na outra semana 2 tentativas de homicídio em menos de 2 semanas. Aí você fala, poxa, essa mulher então sobreviveu. Se não bastasse o devido processo legal aonde esse homem já deveria estar preso, condenado, enfim, para que ela não pudesse correr nenhum tipo de risco à sua vida, o processo ficou parado. Foram anos de lentidão. Aí o que aconteceu? Apoiado por um grupo, ela pegou e elevou essa reclamação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.